E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, vocês lembram nos vídeos antigos que eu sempre falava que para a reabertura das fronteiras, que era para todo mundo cruzar os dedinhos, que vários fatores eram determinantes, no caso, em relação à informação ao Omicron, né? No caso também, se não houvesse a sexta onda. Pois é, aconteceu, tá? A sexta onda, o pau tá comendo aqui no Japão, tá? Só que de ontem para hoje deu uma diminuída, tá? A média tá na média dos 6 mil infectados, para quando tava na casa dos 8 baixar para 6, né? Uma média, tá um número até razoável, tá? Não seria o ideal, mas sabe como é que é. E ontem saiu a matéria, tá? Saiu a matéria em 2 jornais japoneses, aqui no caso assim, jornais digitais, tá? Não no caso assim de jornais televisivos. Então, basicamente, entre aspas, tá? É especulação, tá? Porque eu procurei na NHK, não vi nada, tá? Na NHK, tanto até na página japonesa digital deles não tem nada por enquanto, tá? E também na parte de mídia nacional, igual no caso assim, eu procuro sempre olhar na FNN e outras mídias, também não tem nada, tá? Por enquanto assim. Então essa matéria é só no jornal digital da Kyodo, tá? E da Japan Times, as outras não tem, tá? Repito, a NHK não tem. Por que eu estou falando da NHK? Que a NHK é a televisão, no caso assim, é o jornal estatal do governo japonês. Então eles não soltaram nada ainda falando. Então o que isso quer dizer? Entre aspas, tá? Especulação. Mas vamos à matéria aqui, então, já para você saber, tá? Do que eu estou falando. Já que o primeiro-ministro, né, grande provavelmente, de acordo com a especulação aí, né, virá hoje, tá, a público falar sobre a reabertura das fronteiras. Por enquanto não saiu nada, tá? Tô acompanhando aqui as mídias para ver o que ele vai falar em relação à reabertura das fronteiras. Vamos à matéria aqui. O Japão planeja manter suas rígidas restrições de fronteiras, de impedir quase todas as novas entradas de estrangeiros até o final de fevereiro. Então já deu para você sacar, até o final de fevereiro eles vão manter isso aí. Isso é, tá? Eu falo assim, eu tô falando assim porque se continuar aumentando o número, nos hospitais ficarem lotados, superlotados, ou se tiver em estado de emergência, grande provavelmente pode ser que eles não reabram em março, tá? Mas é aquela velha história, Kishida é totalmente imprevisível. Eu estou falando assim de acordo com os governos antigos, né? Governo Suga passou, quando tinha estado de emergência, eles não reabriam fronteiras. E vai ter 2 estados que parece que já vão mudar para o estado de emergência. Vamos sair do estado de quase emergência e ir para o estado de emergência. Por isso que eu falo, cruzar os dedinhos para ver se diminui esses números de infectados, tá? Porque se continuar aumentando, subindo, aumentando, subindo, né? Aumentando, subindo é bom, né? Subindo, descendo, fica meio complicado, tá? Eu falo assim por causa dos hospitais, por causa assim, para não dar superlotação nos hospitais, porque se der, aí só Deus sabe quanto que eles vão reabrir as fronteiras. Mas continuando aqui, em uma tentativa de evitar a variante Omicron em meio ao ressurgimento de casos de coronavírus no país, disseram fontes familiarizadas com o assunto na segunda-feira. Então você vê que são fontes familiarizadas, né, com o assunto lá dentro do gabinete do governo. O primeiro-ministro Fumio Kishida anunciará a medida possivelmente na terça-feira. Você vê que possivelmente, ainda não é certeza, tá? Com atenção focada se ele abrirá exceções para algumas entradas, incluindo estudantes de intercâmbio patrocinados pelo governo, que em grande parte não conseguiram entrar no país.
Então você vê que se o Kishida reabrir, tá, não vai ser para todo mundo ainda, tá, pelo visto. Então você vê que eles estão falando de exceções, tá? Então não vai ser aquela reabertura total ainda. Então possivelmente também parte do turismo deve ser dado uma tesourada e etc. Mas continuando aqui. O Japão proibiu novas entradas estrangeiras em todo o mundo desde o dia 30 de novembro, em resposta a casos confirmados da variante altamente contagiosa do país. Mesmo a entrada de cônjuges e filhos de cidadãos japoneses ou residentes permanentes no Japão é negada, a menos que esteja em circunstâncias excepcionais especiais. Kishida havia expressado anteriormente a intenção de anunciar sua decisão sobre o controle de fronteira nesta semana, de acordo com a forma como a pandemia se desenvolveu no feriado do Ano Novo. Isso também eu já havia explicado nos vídeos anteriores. Por quê? Eles iam esperar passar o feriado, né? E aí, passando 1 ou 2 semanas, dá para ter uma noção de como está os números de infectados. Surpreendentemente, tá? Não deu aquele boom que eu achei que ia dar. Deu menos, tá? Mas ainda assim subiu os números, né, de forma horrorosa, tá? Para o Japão, que estava, no caso assim, antes da pandemia, estava dependendo do dia, 100 infectados nacionalmente falando, e para 8.400, agora 6.000 e alguma coisa, tá uma coisa assim meio esquisita. E o inverno ainda não acabou, tá um frio danado ainda, tá um frio da miséria ainda. Então pode ser que esse número continue a crescer ou não, tá? Vai depender do povo. Por que eu falo depender do povo e não do governo? Vai depender da conscientização, tá? Das pessoas em relação a manter distância, distanciamento social e usar máscara, etc. Porque já começa a se ver pessoas na rua sem máscara. No caso assim, dentro dos comércios, vira e mexe, aparece dentro do supermercado um doido lá sem máscara. Cansei de ver já, principalmente agora no final do ano, quando deu essa baixa nos números de infectados. Então as pessoas, como é que se fala assim, não tomam muito cuidado, né? Dá aquela relaxada, diminui os números, dá aquela relaxada, e nisso já viu, né? Principalmente agora no inverno, ambiente fechado, não é uma coisa muito legal. Mas continuando, em sua residência oficial na segunda-feira, Kishida teve discussões com o Kishida teve discussões com o ministro da Saúde, Shigeyuki Koto, o ministro da Revitalização Econômica, Daishiro Yamagiwa, e o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno. O primeiro-ministro também se reuniu com Shigeru Omi, chefe do painel do governo sobre a resposta contra o coronavírus, e outros especialistas de doenças infecciosas. Omi pediu ao governo que trabalhe para acelerar a administração das vacinas de reforço para idosos. Desculpa a garganta. Tá um frio miserável, já viu, né? Como tarefa prioritária, e estabelecer rapidamente o sistema de distribuição de medicamentos orais contra o coronavírus. Como parte da aceleração da terceira vacinação, o governo também decidiu reabrir os centros de vacinação em larga escala, operados pelas forças de autodefesa. Sim, o exército japonês ele aplica a vacina aqui no Japão. Disseram relatos da mídia citando que funcionários do governo não identificados na segunda-feira. Espera-se que Kishida também anuncie essa etapa na terça-feira, disseram os relatórios. É aquela velha história também. Por enquanto ainda não saiu nada, tá? Eu falo assim porque antes de gravar a matéria eu dei uma pesquisada nas mídias e não saiu nada, tá? Tanto em relação ao controle de fronteiras, essa vacinação de larga escala que vai ser feito pelo exército novamente, tá? Então, por enquanto, né, vamos esperar. Assim que sair alguma coisa de oficial que o Kishida vier a público falar,
ou se o representante do gabinete, né, o Matsuno, vier a público e falar assim, não, vai ser assim a coisa daqui para frente, eu posto para você, tá? Mas por enquanto é só especulação, não se agarre a essa informação, tá? Estou passando porque foram que as mídias digitais soltaram, mas repito, a televisão ou o canal ou televisão estatal do governo, no caso a NHK, ainda não soltou nada, tá? No caso principalmente do controle de fronteira ainda. Então você vê que se a NHK não soltou nada, ela está relutante com esse tipo de informação. Até porque a NHK só solta informações oficiais do governo. Então, quando há especulação, ela não solta. Tá certo? De qualquer maneira, especulação ou não, já vai se preparando, tá? Em relação à documentação, esse tipo de coisa. Por quê? Para poder mandar, porque vai ter aquele efeito manada de novo e etc, tá? E Deus sabe quanto tempo vai ficar essas fronteiras abertas caso reabra, tá certo? Então, com esse abre, fecha, pode ser que dê outro problema aí no caso, igual, é que eu não vejo as outras mídias falando, tá? Mas eu vou passar para você aqui, tá? As outras mídias que eu falo assim, as mídias brasileiras falando, as mídias japonesas estão bombando com esse tipo de informação. O que é? Os campos, como é que fala assim, as bases americanas aqui no Japão estão cuspindo coronavírus, tá? Então os americanos que vieram, né, para o Japão para ficarem nas bases dos fuzileiros aqui no Japão, praticamente vieram contaminados, tá? De acordo com a que eu venho acompanhando, que eu já relatei também. E como é que se fala assim, a coisa, entre aspas, meio que perdeu o controle nas bases aéreas assim, americanas aqui em relação à infecção, tá? O governo japonês está descabelando para ver como é que faz para segurar esse povo dentro da base, para não deixar esse povo ficar passeando fora da base, para não ficar espalhando coronavírus para dentro do Japão. Está uma coisa assim meio complicada. E nisso, o que acontece? Começa a espalhar coronavírus para outros cantos também. E nisso nunca consegue se controlar coronavírus. E nessa brincadeira toda você vê que dá uma confusão danada, tá? Então, mas de qualquer maneira, agora já dá para você ter uma noção, tá? Caso o Kishida solte alguma coisa hoje, você pode ter certeza que eu vou noticiar para você, tá? Por isso que eu já peço para você, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho aí, para você ficar sempre bem informado do que está acontecendo aqui no Japão, tá certo? Seja especulação ou não. Questão igual aquela matéria que eu gravei, tá, em relação aos 10 dias do Omicron no corpo da pessoa, seja vacinado ou não, tem pessoas que vieram me perguntar se aquilo era verdade. Aquilo é verdade, tá? Tanto que na thumbnail eu coloquei a foto lá do instituto, tá? Do instituto que fez a pesquisa, e na matéria eu coloquei a NHK falando ali disso aí, tá? Eu só não coloquei o trecho do doutor falando, tá? Eu só coloquei o âncora dando aí o início da matéria, só que o doutor falando eu não coloquei, só que o doutor ele fala na matéria também. Eu só não coloquei porque tem aquele tempo de uso, uso justo, né? O fair use que eles falam, que dá para usar sem tomar sanções em relação a outras matérias. Tanto que você pode falar assim, não posso colocar imagem e só um trecho de áudio muito curto. Por isso que eu não consegui colocar o doutor falando, mas aquela matéria ali, tá? O próprio doutor ele deu a entrevista para a NHK. Agora acredite, quem quiser, tá? No caso do Omicron, independente dos vacinados, de 10 dias. Tá. Eu estou dando essa explicação porque muita gente mandou mensagem perguntando: ô japonês, você não está de sacanagem não? Isso não é coisa inventada não, você não está inventando as coisas não. Eu sempre briguei pela minha credibilidade, né, aqui no canal,
né? Independente de ser um canal pequeno, desacreditado, eu sempre briguei pela minha credibilidade. Eu nunca inventei matéria nenhuma aqui. Eu sempre uso as fontes confiáveis que eu vejo que não dão problema em relação a fake news. E já acabei de dar aqui a fonte da matéria NHK, tá? Daquela do Omicron, dos 10 dias no corpo da pessoa. Então já dá para as pessoas pesquisarem, quem quiser, tá? Aí vai dar, como é que se fala assim, da força de vontade de cada um. Da mesma forma que eu tenho força de vontade de vir procurar as matérias e trazer para você, as pessoas têm que ter força de vontade também para procurarem as matérias. Não é querer receber tudo de mão beijada, não, tá? É muito fácil uma pessoa ir lá fazer todo o trabalho para você receber tudo mastigado e obter os louros da vitória. A vida não funciona assim, não, tá certo? Mas de qualquer maneira é isso aí, né? Então até o próximo vídeo, um abraço.